Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Novamente aqui da praia. Olha que vista, galera, olha que vista. Minha Nossa Senhora. Era até pra acampar aqui, imagina. Barraca, praia. Tem que esperar um dia que tá um sol mesmo, né? Porque hoje tá um sol enganando, sabe? Acredito que esteja 23 graus. E aí o vento é bem forte aqui. Mas imagina, barraquinha, praia, sem internet e essa vista aqui. Em uma boa companhia, né? Com certeza. Galera, no vídeo de hoje eu queria falar pra vocês o que eu tenho feito pra melhorar o meu inglês. Que eu vejo que já recebi essa pergunta no direct. Acredito que nos comentários também já perguntaram o que eu faço pra melhorar o inglês, pra me dar algumas dicas. Acredito não, tenho quase certeza que eu nunca gravei um vídeo falando inglês ou stories, enfim. Mas é aquela coisa, né? Eu trabalho numa empresa que todo mundo fala inglês, né? Então acho que as pessoas têm essa dúvida porque como é que o Felipe se comunica, né? Então galera, eu vou falar algumas coisas que eu faço ou que estão conectadas com o meu dia a dia que faz eu aprender inglês, né? Então antes de mais nada, já vou pedindo pra vocês me seguirem no Instagram, tá? Eu tô com uma meta de uma vez por semana, no caso todas as sextas, eu abrir uma caixinha de perguntas, né, para vocês perguntarem, tirarem suas dúvidas. Então aquela coisa, se vocês não me seguem lá e alguém talvez pergunta alguma coisa que é a dúvida de vocês, essa resposta vai estar lá. Ou você talvez pode fazer essa pergunta e eu te responder lá em vídeo, né? Que talvez a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Então vai lá, segue no Instagram, sexta-feira vai ter caixinha de perguntas. Galera, nossa, tô ouvindo alguém gritando help. Tá vendo ali um monte de gente? Ah, mas tem um salva-vida lá. Ih, galera. Ah, não. Talvez é cara bêbado, tá? Tô vendo ali que tá todo mundo olhando, o cara não tá nem se afogando. É bêbado. Acontece, tá? Aqui também, tá? Aqui principalmente em Gold Coast, né? Que é a cidade das pessoas festivas, né? Então aqui tem bastante. Enfim, voltando aí pro assunto do vídeo, né? Que eu sei que vocês têm essa dúvida, inclusive você que tá aí no Brasil, de algumas coisas que eu vou falar pra vocês, já dá pra vocês começarem a fazer daí, tá? Então, minha rotina, tá? Eu trabalho, primeira coisa, na verdade, não vou começar pela rotina, eu vou começar para vocês conhecerem primeiro um pouco de quem é o Felipe em relação ao inglês, e vocês vão tentar entender como fez ou como eu fiz para conseguir chegar aqui no intermediário. Então galera, eu sou uma pessoa muito curiosa em relação ao idioma, tá? Eu fiz um serviço voluntário na África, já falei pra vocês. Tive bastante amigos americanos, sul-africanos, enfim, diversas nacionalidades que falavam inglês. Então, muitas vezes eu perguntava pra ele, por exemplo, como se chama isso em inglês? Como se chama, sei lá, isso em inglês? E aí eles iam me falando, eu tinha um caderninho onde eu anotava cada palavra. Galera, talvez não é a melhor coisa a se fazer, porque quando você aprende a falar a palavra, em uma frase ela pode mudar, entendeu? Então você pode acabar falando de uma maneira errada, mas a pessoa vai conseguir te entender, tá? Então, acho que a melhor maneira é você anotar ou tentar entender a frase, tá? Enfim, voltando aí. Eu pegava aquela palavra, anotava num caderninho que eu tinha e olha, é isso aqui que essa palavra significa. Então cada vez que eu ouvir essa palavra, ela vai significar isso. Mais uma vez eu falo, o inglês, algumas palavras não significam a mesma coisa sempre, né? Algumas sim, pode ser para uma única coisa, mas algumas vezes ela tem vários significados, tá? Enfim, aí eu anotava, pegava lá aquela palavra e cada vez que eu aprendi uma palavra nova, eu tentava usar ela no meu dia, né? Pra mim fixar na cabeça, porque a nossa mente ela funciona assim. Se você aprende uma coisa nova, você tem que fazer essa coisa nova para essa coisa nova gravar na sua cabeça. Então eu aprendi uma palavra nova e tentava montar uma frase na qual eu iria usar essa palavra nova, né? Então eu fazia isso, era assim que eu fui aprendendo inglês. Nunca fiz curso. Pra não falar que eu nunca fiz curso, eu paguei um curso, um professor particular, né? Foram 2, 3 meses mais ou menos, mas a frequência do professor não era tão
tão alta, né? Então o professor faltava algumas vezes e nós ficava só com lição de casa. Basicamente não pude aprender muita coisa, né? Eu conseguia pegar alguns insights desse professor que me ajudou muito, que é pegar uma música que você já sabe e escutando ela em inglês e vendo a tradução dela, ou lendo a frase ali do que diz cada verso da música e você ir tentando ver o que significa. Então isso foi um insight que eu peguei. Então isso também fiz que me ajudou bastante, né? Então basicamente assim foi o Felipe, né? Com essa trajetória do inglês, ele foi aprendendo a pegar gosto pelo idioma, pela curiosidade, né? Então assim que foi a minha trajetória aí, vou sentar aqui. Assim foi minha trajetória aí com o aprendizado, tá, do inglês, né? Que antigamente eu tinha muita curiosidade, então a minha curiosidade fez com que eu aprendesse algumas coisas e, obviamente, me ajudasse a ter uma melhor conexão com o idioma, porque eu aprendia a palavra e depois tentava usar ela numa frase, tá? Então aí o primeiro ponto aí do que eu fiz antes. Inclusive, se você está no Brasil, você consegue fazer isso, não tendo amigos americanos, que talvez vocês não tenham, mas se vocês tiverem, dá pra fazer. E mesmo se vocês não tenham, tem vários aplicativos aí que dá pra vocês usarem, que a pessoa vai poder falar com vocês, comunicar com você, enfim. Então, galera, o que eu faço aqui hoje que me ajuda muito, inclusive se você está no Brasil, algumas coisas, peguem isso. Primeira coisa, série que você já zerou a série em português. Galera, coloca tudo em inglês. A série, a legenda, se possível coloca áudio CC, né? O que é áudio CC? É um áudio que a pessoa, acho que é um áudio para quem é cego, tá? Eu acredito que é um áudio para quem é cego. E por que eu vou falar que é um áudio para quem é cego? Porque ele fala cada frase que tá acontecendo quando o personagem não tá falando nada, né? Então, por exemplo, vou usar do Peaky Blinders que eu tô usando. Algumas vezes o Thomas Shelby, né? Quem assiste Peaky Blinders vai saber. Thomas Shelby, ele entra lá na sua companhia, da sua companhia da família, e ele só entra, olha, ou ele entra nervoso procurando alguma coisa, e o áudio CC, ele fala que o Thomas entrou, fala o que ele tá fazendo e fala o que ele tá procurando, né? Talvez não é tão importante, talvez não é tão legal, porque você sabe o que ele tá fazendo, mas você tá tendo alguém falando um inglês a mais, né? E a voz é diferente, então você vai saber o que a pessoa tá fazendo, o que a pessoa tá falando, né? E você vai tá escutando também, tá bom? Então isso é a primeira coisa que eu faço. Segundo, eu trabalho numa empresa que só tem pessoas que falam inglês, então, tipo assim, é inglês 8 horas por dia, tá? É inglês com o chefe, é inglês com o manager, é inglês com seus amigos, é inglês quando você vai almoçar, é inglês quando você vai embora, então, tipo assim, é inglês todo o tempo, tá? Então, essa é a segunda coisa que me ajuda muito. A aula de inglês aqui, ela basicamente é uma base. Por que eu falo que é uma base? Porque você aprende as regras, você aprende a usar como você tem que usar aquela frase, aquela palavra que você aprendeu numa frase certa, entendeu? Então isso ajuda muito, galera. Porque você pega uma palavra, no caso eu, Felipe, que queria aumentar o meu vocabulário, pegava essas palavras, anotava, depois tentava usar numa frase, mas usava numa conjunção errada, talvez usava em uma maneira errada. Lembra que eu falei, passado, presente e futuro, você tem que saber usar a palavra no momento certo, entendeu? Então a escola de inglês, ela te dá uma base, tá? Ela vai te ajudar a você aprender a usar essas coisas no momento certo, entendeu? Isso é, perfeito para você que tem uma memória mais fresca, isso é perfeito. Para mim, fica um pouco confuso, porque eu aprendi palavra e depois tentava usar frase, então a gramática se tornou difícil para mim, porque eu aprendi dessa maneira. Mas se você aprende usando a frase, o que eu falei é super, super válido, porque você já vai saber como aquela palavra fica nessa frase, e quando você usar essa frase, ou quando você ouvir alguém falando essa frase, você já vai estar pampa, entendeu? Então, essas foram as coisas que eu fiz que me ajudaram. E aí também, né, entra a parte de eu tentar falar, porque não adianta nada eu ver a série, eu ter os amigos no trabalho, tá numa empresa que fala inglês, que eu não falar o inglês, né? Ter a escola e não tentar falar o inglês. Então, falar. Quando eu tava na África, tem um amigo meu chamado Derek Bonney, né? Ele é de Utah. Ele me falou uma coisa: para você acertar, você vai errar 1000 vezes para você acertar uma, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Por que ficou na minha cabeça? Porque, galera, no inglês é assim.
você vai errar muito para você acertar. Então se você tem medo de você errando, você vai ter medo de saber como seria você acertando. Por quê? Porque ninguém vai te corrigir. Então se você erra, uma vez que você fala e a pessoa não te corrige, você errou ali e você ficou frustrado, porque talvez você não sabe se você errou. Mas se você errou com alguma pessoa que ela vai te corrigir, automaticamente você já vai ser corrigido ali, você vai lembrar daquela frase, e se você errar novamente, aquela pessoa pode corrigir, ou outra pessoa pode te corrigir, e aquilo já vai fixar em você. Então, por exemplo, algumas pessoas quando me corrigem 2 vezes na mesma coisa que eu já errei, já era, gravou na minha cabeça. Entendeu, galera? Então é isso. Galera, então como eu falei, meu celular é louco, né? Cortou aí no meio do vídeo, só queria acabar o vídeo. Na verdade eu acabei, mas depois eu vi que tinha cortado aí na metade. Mas basicamente é isso, tá? Essas são as coisas que eu faço. Vou virar pra cá que fica melhor. Essas são as coisas que eu faço que me ajudam muito no inglês, né? Recapitulando, ver uma série que eu já vi toda em inglês, tanto o áudio como a descrição, ter uma conexão com o inglês, amigos que falam inglês, tá trabalhando no local que você vai ter a conectividade ali com o inglês, ser curioso vai te ajudar muito, né? Principalmente no aprendizado do idioma. A escola, para você ter uma base do que você tem que falar no momento certo, no tempo certo. E obviamente não ter medo de falar, né? Para você acertar, lembrem disso, para você acertar você precisa errar, tá? Então não tenham vergonha. Se alguém te zoar por você estar errando, lembre que você está num país onde as pessoas falam inglês. Provavelmente elas só falam o inglês e você vai estar falando 2 idiomas, português e inglês. Então não tenham medo de errar, tá? Não tenham medo de errar. Então essas são as coisas que eu faço que me ajudam bastante, tá? Então se você está no Brasil, você consegue ver a série que eu falei, você consegue ter uma base, né, do inglês, você consegue ter uma conectividade com aqueles aplicativos, né, que você consegue falar com outra pessoa que está em outro país, do idioma inglês. E é isso, tá, galera? Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com aquele seu amigo que quer vir para a Austrália, compartilha com aquele seu amigo que quer aprender inglês, né, para saber como é que foi o que o Felipe fez, né? E é isso, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!